chama Amando a Seu Marido. although they may be surprised. Mas eles podem até ficar surpresos. This is lecture number 2 in our series called The Excellent Wife. Então, essa é a palestra número 2 na nossa série da Esposa Excelente. I have been a biblical counselor for over 20 years, Eu tenho sido conselheira bíblica pelos últimos 20 anos. and I have counseled hundreds of women who have told me, I used to love my husband, E eu aconselhei milhares de mulheres que me disseram: eu costumava amar o meu marido, but I don't love him anymore. mas eu não o amo mais. And I wish I could leave him or divorce him. E elas me disseram que poderiam deixá-lo ou se divorciar dele. He has hurt me too many times. Ele me machucou muito e muitas vezes. Now this creates a problem for her Então isso cria um problema para ela, because Christians are to love others. porque os cristãos devem amar aos outros. And that love in the Greek is the word agape. E essa palavra no grego é a palavra ágape. It is a self-sacrificing love. É um amor autossacrificial. And the Lord Jesus taught us that the second greatest commandment is to love your neighbor. E o Senhor Jesus nos ensinou que o segundo grande mandamento é amar o próximo. Husbands are the wife's closest neighbor. E o marido é justamente o próximo, mais próximo da mulher. So, whatever loving your husband means, it must be something that a Christian, by the grace of God, can do. Então, amar o seu marido, o que quer que isso significa, deve ser algo que uma mulher cristã possa fazer. Now, in addition to agape love, Agora, adicionando ao amor ágape, in Titus chapter 2, em Tito, capítulo 2, the older women are instructed to teach and encourage the younger women. as mulheres mais velhas são encorajadas a ensinar as mulheres mais novas. And in verse 4 it says, and so train the young women to love their husbands. E em Tito 2:4 diz: para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus filhos e maridos. Now, this word in the Greek is a compound word. E essa palavra no grego é uma palavra composta. It means philos love. Significa o amor philos. And thinking of your husband as a dear, cherished, beloved friend. E isso significa pensar no seu marido como um amigo amado e muito querido. Let me give you an example of philos love. Deixe-me dar um exemplo do amor filéu. Our daughter Anna had twin girls A nossa filha Ana teve 2 bebês gêmeos. 17 years ago, 17 anos atrás ela teve esses gêmeos. and the babies were so tiny they had to stay in the hospital. Os bebês eram tão pequenininhos que tiveram que ficar um tempo no hospital. So for about 2 weeks they were in the hospital. Então eles ficaram no hospital cerca de 2 semanas. But the day finally came when they could come home. E finalmente chegou o dia quando eles puderam voltar para casa. Well, grandmama was there, Bem, lá, lógico que a vovó estava lá. and I helped them bring the babies home. E eu os ajudei a trazer os bebês para casa. And Anna had the nursery all set up, E a Ana tinha preparado um quartinho de bebê especial, todo pronto. and she put one tiny little baby in one crib, E ela colocou um bebê pequenininho em um berço and the other baby in the other crib. e o outro bebê pequenininho no outro berço. Well, Sanford was at work that day, E então o Sanford, meu marido, estava trabalhando aquele dia. but when he got off work, he came to Anna's house. Mas quando ele saiu do trabalho, ele veio para a casa da Ana. And I let him in the door, E eu o cumprimentei à porta. and the first thing he said was, "Where are the babies?" E a primeira coisa que ele disse foi: onde estão os bebês? I said, "They're in the nursery." Eu disse: eles estão ali no quarto do bebê. So he headed straight for the nursery, E ele foi direto para o quartinho dos bebês. and I followed right behind E eu him. fui atrás dele. And he
leaned over the crib and looked at the first baby. E ele debruçou-se sobre o berço e olhou para o primeiro bebê, He counted her fingers and her toes, contou os dedinhos da mão e dos pés, and he looked all angles. e ele olhou de todos os ângulos possíveis, And I know what he was thinking. e eu sei exatamente o que ele estava pensando. He was probably thinking, she looks just like me. Ele provavelmente pensou, ela parece comigo. So when he got through looking at that baby, Então, depois que ele terminou de olhar esse primeiro bebê, he went over to the other baby ele foi ver o segundo bebê and he did the same e thing. fez exatamente a mesma coisa. Now, I stood back and I watched him Então, eu fiquei um pouco afastada, prestando atenção nele, because I had already looked at the babies. porque eu já tinha olhado os bebês. And I thought, I am so grateful to the Lord that he let us still be together. Eu pensei que eu era tão grata a Deus que nós ainda estávamos juntos. And I thought about my husband, Sanford, E eu pensei no meu marido, Sanford, and my thought was, he is so dear to me. e eu pensei, nossa, como ele é querido para mim. This is philos love. Este é o tipo de amor filéu. Now, we don't always feel that love, A gente não sente sempre esse amor, but we can regain it by God's grace. mas nós podemos ganhar esse amor, reconquistar esse amor pela graça de Deus. What if a wife never loved her husband? E se uma mulher nunca tiver amado seu marido? Or what if she did love him and now she doesn't feel like she loves him? E se ela já tiver amado-o antes, mas agora ela não o ama mais? Well, there's two things I want us to look at in the scriptures. Então, há duas coisas que eu gostaria que nós olhássemos nas Escrituras. I want to consider what love really is Gostaria de considerar o que o amor realmente é and what may have contributed to her apparent loss of love. e o que pode ter contribuído para a sua aparente perda desse mesmo amor. Now, in the Bible, it tells us there are three things that will destroy love. Na Bíblia, a Bíblia nos diz que há três coisas que podem destruir o amor. One is fear. A primeira é o medo. In 1 John 4:18, it tells us that it is perfect love that casts out fear. E em 1 João 4,18, nos diz que no amor não há medo e o perfeito amor lança fora todo o medo. A second thing that will destroy love is bitterness. Uma segunda coisa que pode destruir o amor é a amargura. Hebrews 12 and verse 15 Hebreus capítulo 12, versículo 15, says, "See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble." diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. And the third thing that will destroy the wife's love is selfishness. E a terceira coisa que poderá destruir o amor de alguém é o egoísmo. In 1 Corinthians 13:5, Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, it says, "Love does not seek its own way." diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Now, how can a wife begin to love her husband again? Então, como é que essa esposa poderá voltar a amar o seu marido novamente? Well, number one, she must repent from her fear, her bitterness, and her selfishness. Então, em primeiro lugar, ela deve se arrepender do medo, amargura e egoísmo. Number two, she must put on love. E, em segundo lugar, ela deve revestir-se de amor. Now, I'm not going to be able to cover a lot about fear, and selfishness is pretty obvious, but I do want to tell you about bitterness. Nós não teremos muito tempo para falar muito sobre o medo e o egoísmo, também é bastante óbvio, mas nós gostaríamos de falar um pouco sobre a amargura. When a wife comes to me for counseling, she has a marriage problem, Geralmente, quando uma mulher vem a mim para aconselhamento e ela tem problemas no casamento,
I will draw a big circle on the board in my office. Eu tenho um quadro branco, então nesse quadro eu desenho um grande círculo. And I will ask her if this circle represents 100% of the problems in this marriage. E eu digo a ela, se esse círculo representasse 100% dos problemas do seu casamento, What percent do you think is your fault and what percent do you think is your husband's fault? eu pergunto a ela qual porcentagem desse círculo seria sua culpa e qual porcentagem seria culpa do seu marido. Sometimes I get very interesting answers. Às vezes eu recebo respostas bastante interessantes a essa pergunta. But suppose she says it is 70% my husband's fault and 30% my fault. Às vezes ela pode me dizer, por exemplo, 70% é culpa do meu marido e 30% minha. So I'll draw a line in the circle and I'll put 70% and then 30%. Aí, se ela me disser isso, nesse caso, então, eu faço uma linha no círculo e separo 70%, 30%. And then I turn in my Bible to Matthew chapter 7. E aí eu abro a Bíblia em Mateus capítulo 7. And then I will read verses 1 through 5. E aí eu leio versículos 1 a 5. Go ahead. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Now, I will tell her, the Lord wants you to take 100% responsibility for your 30%. Então eu digo a ela, o Senhor quer que você tenha 100% de responsabilidade dentro dos seus 30% de culpa. And she may say, but you don't understand, he's terrible. E ela pode me dizer, mas você não entende? Ele é terrível. And I will say, I believe you. E eu digo a ela, eu acredito em você. But part of getting the beam out of your own eye is learning how to biblically deal with your husband's sin. E eu digo a ela, parte de tirar a trave do olho do seu marido é reconhecer primeiro o seu próprio pecado. I don't know if God's going to grant him repentance or harden his heart. Eu não sei se Deus vai concedê-lo arrependimento ou se Deus vai até mesmo endurecer o coração dele. But I do know that you can be faithful to the Lord, and this is a way to show love to your husband. Mas eu sei que você pode ser fiel a Deus e isso é uma forma que você pode ajudar o seu marido. Now, if her husband has sinned against her, Agora, se o marido dela tiver pecado contra ela and she is that upset and that angry, e ela estiver bastante chateada e com bastante raiva, she probably is struggling with bitterness. ela provavelmente está lutando com a amargura. Now, when a wife is bitter, she feels hurt. Então, quando uma esposa está amargurada, ela se sente magoada. Sometimes husbands hurt their wives by the things they do or say or don't do. Às vezes, os maridos podem magoar as esposas pelas coisas que fazem, falam ou deixam de fazer e falar. And when she's bitter and she doesn't respond in a loving way, then she's going to feel more and more hurt. Então, quando ela recebe esse tipo de tratamento e se sente amargurada e não responde de maneira bíblica ou em amor, ela vai ficar cada vez mais magoada. You see, God is testing the wife. Então, nesse momento, Deus está provando a esposa. And it is critical how she responds to her husband's sin. E é bem crítico a maneira como ela responde ao pecado do seu marido. If she is proud, Se ela for orgulhosa, she's going to be very hurt and very angry. ela vai ficar bastante magoada e com bastante raiva. She's going to be very self-pity.
focused. Ela vai ficar bastante centrada em si mesma. And she's going to play it over and over in her mind E what ela- he has done. E ela vai ficar passando o filme na cabeça dela várias vezes daquilo que ele fez. But if she is humble, Mas se ela for humilde de coração, she will thank the Lord for testing her. ela vai ser capaz de agradecer a Deus por estar provando-a. She will be more concerned about helping her husband than how she feels. Ela vai estar mais preocupada em ajudar a seu marido do que em como ela está se sentindo no momento. I tell wives, your responsibility is to love God by obeying His word Eu digo para as esposas, a sua responsabilidade é amar a Deus através de obedecer a sua palavra and show love to your husband by rejoicing in the truth, not rejoicing in unrighteousness. e, em segundo, amar o seu marido regozijando-se com a verdade e não com o pecado. She needs to learn in her heart, which is how we think in our hearts, she needs to learn how to think kind, tender-hearted, forgiving thoughts. Ela precisa aprender a pensar da forma como ela pensa em seu coração, a ter pensamentos perdoadores, gentis e de amor para com seu marido. Now, bitterness crushes out any gratefulness a wife may have. A amargura é capaz de destruir qualquer sentimento de gratidão que uma esposa tenha. And it's going to affect every area of her relationship with her husband. E isso inevitavelmente vai afetar qualquer área do seu relacionamento com o marido. She's not going to feel like she loves him and feel hurt and resentful at the same time. Ela vai sentir que não o ama mais e vai se sentir ressentida e magoada, tudo ao mesmo tempo. As her bitterness grows, E quanto mais essa amargura vai crescendo, she's more likely to misjudge his motives and his actions. ela provavelmente ficará mais inclinada a julgar erradamente as motivações dele e as ações dele também. Even when he does something nice for her, Até mesmo quando ele fizer alguma coisa agradável para ela, she scoffs at him. ela vai escarnecer ou zombar dele. Bitterness is an extremely ugly sin, A amargura é um pecado realmente muito feio. and it affects every facet of a person's being, E afeta cada faceta do ser de uma pessoa. and it comes out in all sorts of vile, ugly ways. E ela se mostra de todas as maneiras hostis, vis possíveis que você possa imaginar. Let me give you some examples of some bitter thoughts. Deixa-me dar alguns exemplos de pensamentos de amargura. Vengeful thoughts are things like, I won't talk to him, Pensamentos de vingança, pensamentos do tipo, eu não vou falar com ele. or he'll see what it's like when I'm gone. Ou então, ele vai ver só como ele vai se sentir quando eu sair de casa. We have an expression in America, what goes around comes around. A gente tem uma expressão na América, tudo que vai, volta. Or he'll be sorry. Ou, ele vai se arrepender. I'll show him what it's like. Eu vou mostrar para ele, ele vai ver só. Or wishing ill will toward him. Ou ter pensamentos maus sobre ele, desejando que coisas ruins aconteçam com ele. She may even wish that he were dead. Ela pode até desejar que ele morra. And then sometimes bitter thoughts are what I call presumptuous, proud thoughts. E então, às vezes, pensamentos de amargura ou pensamentos que eu chamo de presunçosos. These are the thoughts that start with he should know. São geralmente pensamentos do tipo, ele deveria saber que. Let me tell you something about husbands. Então, deixa eu te contar uma coisa sobre maridos. They don't know. Eles não sabem. And if you don't tell them, they don't have a clue. E se você não contar para eles, eles não fazem a menor ideia. Sometimes a wife will say, or the husband will say, what's wrong? Às vezes o marido vai perguntar, o que foi? O que você tem? And she says, you know. Aí ela vira e diz, você sabe. He says, no, I really don't know. What Aí have ele I diz, done? não, eu não sei. O que foi que eu fiz?
I'm not going to tell you because you did it deliberately to hurt me. Ah, eu não vou te contar porque você fez de propósito para me magoar. Now, she's making this stuff up. Mas ela está, na verdade, inventando essas coisas. She may be thinking he doesn't care about me. Ela pode estar pensando, ele não se importa He comigo. only thinks of himself. Ele só pensa nele. There's no hope, he will never change. Ou não há esperança que ele mude. When people are presumptuous, they think they know what the other person is thinking. Mas quando as pessoas são presunçosas, elas acham que sabem o que a outra pessoa está pensando. In Proverbs 13, verse 10, Provérbios 13, 10, says, by presumption comes nothing but strife. diz, da soberba só provém a contenda. And then in Matthew 7, verse 1, it says, judge not that ye be not judged. E o versículo que acabamos de ler em Mateus 7 diz, não julgueis para que não sejais julgados. And the Lord wasn't meaning we don't make righteous judgments. He did not mean that we don't make righteous judgments. E o Senhor deseja que nós julguemos corretamente. But we don't assume the worst and make things up in our mind. Ao invés da gente presumir que o pior aconteceu e inventar coisas na nossa mente. And then in 1 Corinthians chapter 4 and verse 5, Em 1 Coríntios 4, 5, Paul explains the kinds of judgments we are forbidden to make. Paulo explica os tipos de julgamentos que nós somos proibidos de fazer. Okay, go ahead and read verse 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. One time I had a young wife who was very bitter, Uma vez eu estava aconselhando uma esposa jovem e ela estava muito amargurada. and she came to counseling one day and she was very angry with her husband. Ela veio até mim um dia no aconselhamento e ela estava com muita raiva do seu marido. And I said, "What's wrong?" E eu disse a ela, o que foi? And she said, "He bought me a new car." E ela disse, ele comprou um carro novo para mim. And I said, "What kind of car?" E eu disse, que tipo de carro? And she said, "It's a Mercedes. It's Eu- brand new." Ela disse, é uma Mercedes novinha. And I'm thinking, I've never even ridden in a Mercedes E eu car. pensei comigo, eu nunca sequer dirigi uma Mercedes. And I said, "Well, could he not afford the car?" E eu pensei, mas o que houve? Ele não podia pagar o preço do carro? She said, "Oh yeah, he can afford it." Ah, não teve problema, ele pôde pagar sim. And I said, "Well, why are you so angry with him?" Então eu disse, por que você está então com tanta raiva dele? And she said, "My old car was not reliable. Ela disse, o meu carro antigo não era confiável. And sometimes it would break down, E às vezes esse carro antigo que eu tinha enguiçava no meio da rua. and he would have to come help me." E o meu marido tinha que vir me ajudar. So he bought this car deliberately so he would not have to help me. Então ele comprou esse carro de propósito para não ter que vir me ajudar. I said, "Did he say that?" E eu disse, ele te disse isso? She said, "No, he didn't say that. He said he wanted me to be safe." Ele não me disse isso, ele me disse que queria a minha segurança. I said, "Give me the car." Eu disse, então me dá o carro. But do you see how she twisted it in her mind? Você percebe como ela torceu os fatos em sua própria mente? So no matter what he did, he was guilty. Então, não importa o que ele tivesse feito, ele teria sido culpado de qualquer jeito. But according to this verse, we are forbidden to judge the motives of men's hearts. Mas, de acordo com esse versículo, nós estamos proibidos de julgar os desígnios dos corações dos homens. We can Das pessoas. judge things that we can prove. Nós... We can or we cannot? We can judge things we can prove. Nós só podemos julgar aquelas coisas que nós podemos provar.
But we cannot assume a motive. We have to assume a good motive unless they tell us otherwise. Nós precisamos então presumir que a pessoa teve boas intenções, a não ser que nos provem o contrário. Now, bitter thoughts are unforgiving, Então, pensamentos de amargura são pensamentos onde não há perdão, vengeful, pensamentos de vingança, self-centered, centrados em si mesma, angry, pensamentos raivosos and ungrateful. e sem gratidão. And sometimes it's expressed toward the husband and sometimes towards God. Às vezes esses pensamentos são expressados contra o marido e às vezes até mesmo contra Deus. Bitter thoughts are things like, I gave him the best years of my life. Pensamentos do tipo, eu dei a ele os melhores anos da minha vida. Or, why did God let this happen to me? Ou, por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? I can't take it any longer. Eu não consigo mais suportar essa situação. How could he have done this to me? He did this deliberately to hurt me. Como ele pode ter feito isso comigo? Ele fez isso de propósito para me magoar. Or, we should never have gotten married in the first place. Ou, nós não deveríamos nem ter nos casado. So before she can ever see clearly to take the speck out of his eye, Então, antes mesmo que ela possa ver claramente para poder tirar o argueiro do olho dele, she has got to biblically deal with her own heart's bitterness. ela precisa tratar biblicamente da amargura que se encontra em seu próprio coração. And the first thing she needs to do is recognize that bitterness is a sin. A primeira coisa que ela precisa fazer é reconhecer que a amargura é um pecado. In Ephesians 4, verse 31 and 32, Em Efésios 4, 31 e 32, it says, Let all bitterness and wrath, that's explosive anger, and outcry or clamor, and slander be put away from you. diz: toda amargura e cólera, que é uma forma de ira explosiva, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. It says, along with all malice. Malice is wishing ill will. E aqui nesse caso, malícia é desejar o mal a outra pessoa. Now, a Christian is not going to stop being bitter Agora, uma cristã não vai parar de se sentir amarga ou ressentida until she starts being kind to one another, até que ela comece a ser bondosa com seu marido, como está dizendo aqui no versículo 32 de Efésios 4. tender-hearted, Compassiva and forgiving. e perdoando. And the basis is as God in Christ forgave you. E a base para tudo isso é como também Deus vos perdoou em Cristo. The word for bitter in the Old Testament is marah. A palavra para amarga ou amargura no Velho Testamento é a palavra mara. And it's grumbling and complaining. É uma palavra que fala de reclamar das coisas. God gave the children of Israel bitter water at Marah. Deus havia dado águas amargas para os filhos de Israel beberem no lugar de Marabá, Because they were not grateful to him and they grumbled and complained. porque eles estavam reclamando com Deus ao invés de serem gratos. This bitter water left a bitter taste in their mouth. Essas águas amargas deixaram um gosto ruim em suas bocas, em seus paladares. And everything they would eat and drink would remind them of that bitter taste. E tudo que eles comiam ou bebiam os lembravam daquelas águas amargas e daquele gosto amargo. So turning from bitterness begins with recognizing it as a sin. Então, se arrepender da amargura significa reconhecer que ela é um pecado. And of course, then, secondly, we confess that sin to God. E é lógico que, em segundo lugar, nós deveremos confessar esse pecado a Deus. In 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, he is faithful and just
to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Now, remember, if you're struggling with bitterness, Então lembre-se que se a amargura, o ressentimento é um problema para você, you have to separate out the issues. você precisa separar então as questões. It doesn't mean that your husband is not sinning. Não significa necessariamente que seu marido não esteja pecando. But right now we're talking about helping you get the beam out of your own eye. Mas agora nós estamos falando sobre você e como podemos ajudar a você. Help you do what? Helping you get the beam out of the beam out of your own eye. Nós estamos falando de você e sobre como tirar primeiro o cisco do seu próprio olho. Now, in order to overcome your bad feelings, doesn't even deserve her being nice to him. Talvez ele até mesmo não mereça que ela seja agradável para com ele. But we overcome evil with good. Mas nós vencemos o mal com o bem. Think about things that you know that he would like. Pense em coisas que você sabe que ele gostaria. Zero in on pleasing him. Focalize em agradá-lo. Often I will tell a wife, go home and prepare your husband's favorite meal. Às vezes eu digo para a esposa, vá para casa e prepare a refeição predileta do seu marido. Go home and clean the house and have it be very nice when he comes home. Vá para casa e limpe a casa toda e arrume para que quando ele chegue em casa, ele possa ver tudo isso. Go home and plan a special time of intimate relations with your husband. Vá para casa e planeje um tempo especial de intimidade com ele. In 1 Peter chapter 3, Peter says, "Do not return evil for evil, but give a blessing instead." Which verse is that? 8 and 9. 1 Pedro 3, 8 e 9, principalmente 9, diz: não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. One time I counseled a lady whose husband had a very bad anger problem. Uma vez eu aconselhei uma esposa cujo marido tinha um problema muito sério de ira. And often he would explode in anger for no good reason. E muitas vezes ele explodia com ela sem nenhum motivo aparente. And we were trying to help him with his anger. E nós estávamos tentando ajudá-lo com a ira dele. And I tried to help her. E eu, obviamente, tentei ajudá-la. And they did not have very much money. Eles não tinham muito dinheiro. And so she really needed some new clothing. Então ela realmente precisava de roupas novas. And her husband agreed. E o marido dela concordou. So every week from his paycheck, they saved a little bit of money. Então, cada semana que ele recebia, eles guardavam um pouquinho de dinheiro, economizavam. Finally, the day came where she had enough to go shopping. E finalmente ela guardou dinheiro suficiente para poder ir às compras. And she wasn't going to go shopping at very expensive stores. E ela não ia às compras em lojas muito caras. She was very frugal. Ela era bastante cuidadosa com os seus gastos. The night before she went shopping, E na noite anterior, na véspera que ela iria fazer her compras, husband blew up in anger o seu marido explodiu de raiva de repente and was very cruel verbally to her. e foi verbalmente muito cruel com ela. So the next day, she got up and she went shopping, Então, no dia seguinte, ela se levantou e foi às compras. and she came home, E ela voltou para casa. and when her husband got home from work, Quando o marido dela voltou do trabalho, he knew she was going shopping for some clothes, ele sabia que ela iria comprar roupas novas. and he said, "Show me what you bought." E ele disse, então, me mostre o que você comprou. So she brought out a beautiful gift. Então, ela trouxe um lindo presente. It was wrapped in beautiful paper and had a beautiful ribbon. Estava embrulhado num papel especial com uma fita muito bonita. And she said, "I decided
that what I wanted to do with that money was to buy you a gift. E ela disse, eu decidi que o que eu faria com aquele dinheiro era comprar um presente para você. So he opened it up, Então ele abriu o presente and it was a very nice jacket e foi uma jaqueta muito bonita. that he had admired but could not afford to E buy. era uma jaqueta que ele admirava há um tempo, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Tears started streaming down his face. E ele começou a chorar imediatamente. He said, "Why did you do that? E ele disse, por que você fez isso? After I was so mean to you last night." Depois de eu ter sido tão cruel com você ontem à noite. She said, "Because I love you E ela disse, porque eu amo você and I want you to repent e eu quero que você se arrependa and I want to help you." e eu quero te ajudar. Now, that woman loved her husband. Então, aquela mulher realmente amava o seu marido. She did not feel warm, fuzzy feelings Ela, towards him. ela não tinha aquele sentimento aconchegante de amor dentro do seu coração, necessariamente. But she was not bitter. Mas ela não estava amargurada. And God used that powerfully in his heart. E Deus usou aquilo de forma poderosa no coração daquele homem. I remember one time when Sanford and I, Eu me lembro uma vez com o Sanford, we decided a while back that early every morning we would go out and go for a walk. nós decidimos que toda manhã, de manhã cedo, nós iríamos sair para caminhar. And it was still dark outside. E ainda estava escuro. And the second morning we got up and we put on our walking outfits. E na segunda manhã, que nós tínhamos combinado, nós então colocamos as roupas para caminhar. And we were very sleepy. E a gente estava com muito sono. And so we went out the side door into the garage. Então nós saímos pela porta lateral para a garagem And he pulled the door to. e ele abriu a porta And he said, "Oh no, e ele disse, ah não, I locked us out." eu acabei de fechar a gente do lado de fora de casa. It was 6:30 in the morning. Eram 6:30 da manhã. He said, "I don't have a key." Ele disse, eu não tenho a chave. Well, I said to myself, Bem, aí eu pensei comigo mesma. how stupid. Eu pensei, mas que ridículo. How could you do that to Como me? que você pôde ter feito isso comigo? Like I was the queen or something. Como se eu fosse uma rainha ou alguma coisa parecida. And I said to myself, that makes me so angry. E eu pensei comigo mesma, ah, isso me dá tanta raiva. And those angry thoughts were going boom, 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 boom through my head. E aqueles pensamentos de raiva começaram a vir direto na minha cabeça, um atrás do outro. And I began to feel very frustrated. E eu comecei a me sentir muito frustrada. And it only took a few seconds. Isso tudo em questão de segundos. And then I thought, I'm sinning. E eu pensei, eu estou pecando. I'm angry and I'm bitter. Eu pensei, eu estou com raiva, eu estou ressentida. I need to think a kind and tender-hearted thought. Eu preciso pensar pensamentos de ternura, pensamentos de benignidade. I could not think of anything. E eu não conseguia pensar em nada. Finally, in my mind, I said, "Lord, will you help me to think a tender-hearted thought?" E aí eu pensei, Senhor, me ajuda, por favor, a pensar algum pensamento um pouco mais gentil. And finally, I said to my husband, E finalmente eu disse ao meu marido, "Don't feel badly about this. não se sinta mal por causa disso. Anybody could have done it. Qualquer pessoa poderia ter feito isso. Why don't we go call someone to bring us a key?" E aí a gente pode usar a casa deles para ligar para alguém e pedir a chave, chamar um chaveiro. Now, as I was saying that, Então, enquanto eu estava falando isso para ele, and I was obeying the Lord and showing love to my husband, eu estava obedecendo a Deus e estava também demonstrando amor para com meu marido. I'm thinking, I don't know how we're going to get a key, Eu estava pensando, eu não sei como que nós vamos conseguir essa chave. but the Lord helped me not to say that. Mas Deus me ajudou a não dizer essa parte. And our next door neighbor was very surprised at 7 a.m. when we rang his doorbell. E o nosso vizinho ficou bastante surpreso quando nós tocamos a campainha às 7 horas da manhã. Now,
In Romans 12, verse 21, E em Romanos 12, 21, there is a command there that is awesome. há um mandamento aqui simplesmente maravilhoso, incrível. And it's very practical. E é bastante prático também. It says, do not be overcome by evil, Diz assim: não te deixes vencer do mal, but overcome evil with good. mas vence o mal com o bem. So, no matter, even if the husband has done terrible things, Então, mesmo que o marido tenha feito coisas terríveis, we fight back with doing the right thing. nós vencemos o mal com o bem, nós reagimos dessa forma. Sometimes a wife doesn't know if she's even going to stay married. Maybe the husband is a repeated adulterer and he leaves her. Às vezes a mulher não sabe nem se ela vai continuar casada. Pode ser que o marido seja adúltero e tenha feito isso repetidas vezes e magoado-a. But I will tell her, I don't know what's going to happen. E aí eu digo para ela: eu não sei, eu não posso te garantir o que vai acontecer. But I want you to be able to look back on this and know that you honored the Lord and showed love to your husband. Mas eu quero que você seja capaz no futuro de olhar para essa situação que aconteceu e perceber que você reagiu a isso com amor a Deus e amor ao seu esposo. Sometimes a wife will say to me, but what my husband has done is so awful, I cannot ever forgive him. Às vezes uma esposa vai me dizer: mas o que o meu marido fez comigo foi tão terrível que eu sou absolutamente incapaz de perdoá-lo. And then I will take her to Matthew chapter 18. E aí eu a levo para Mateus capítulo 18, Because if the wife truly is a born-again Christian, porque se a esposa realmente for uma mulher regenerada, que nasceu de novo, she knows her own sin, ela conhece seu próprio pecado. and she knows what she has been forgiven of by God. E ela sabe do que Deus a perdoou. And then, starting in verse 21, Então, Mateus 18, começando do versículo 21, Jesus tells a wonderful story Jesus nos conta aqui uma história maravilhosa about forgiveness and then bitterness. sobre primeiro o perdão e depois sobre o ressentimento. So if you'll read 21 through 31. Então vamos ler Mateus 18, do 21 ao 31. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. We all know that what this slave did was wicked. Nós todos sabemos que o que esse servo fez foi extremamente pecaminoso. In verse 32, it said, Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. No versículo 32, o Senhor diz: então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida,
por que me suplicaste? And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Now, ladies, if you are struggling with unforgiveness in your heart, Então, mulheres, se você está lutando contra algo que você não está conseguindo perdoar em seu coração, think about all the Lord has forgiven you for. então pense em tudo aquilo que o Senhor já te perdoou. Because what the Lord says in verse 35 is very scary. Porque o que o Senhor diz aqui no versículo 35 atemorizaria qualquer um. After all the Lord has forgiven us for, Depois de tudo o que Deus nos perdoou, he said, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. ele diz no versículo 35, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. We will never stop being angry and bitter until we start, and you don't have to feel like it, but start being compassionate and forgiving. Nós não conseguiremos deixar o ressentimento de lado até que nós comecemos, mesmo que nós não estejamos sentindo nada, mas até que nós comecemos a ter pensamentos de compaixão e de perdão. Now, you may be thinking, well, but you don't know what my husband has done. Mas aí você pode dizer, mas você não sabe o que o meu marido fez. He's a drunk, or he's a gambler, or he's an adulterer. Ele é um alcoólatra, ou ele participa de jogos de cassino, ou ele é adúltero. All right, realize forgiveness and trust are two different things. Mas perceba que o perdão e a confiança são duas coisas diferentes. We have to forgive in our hearts, Nós precisamos perdoar no coração, and if our husband asks forgiveness, we tell him we forgive him. e quando o nosso marido nos pedir perdão, nós o comunicamos que o perdoamos. But he is responsible then to do the things to re-earn your trust. Mas aí, a partir desse momento, ele se torna responsável por ganhar de volta a sua confiança nele. And the two of you should go to the elders, and the elders should give him the guidelines of what he is to do. E então vocês dois devem se dirigir aos líderes da igreja, e esses líderes e pastores devem então dar ao seu marido dicas ou instruções de como ele pode chegar a ganhar sua confiança de volta. I have seen God work in women's hearts that they had been sinned against horribly. Eu já vi Deus trabalhar em corações de mulheres que tinham sofrido coisas horríveis sobre pecados que seus maridos tinham cometido contra elas. And I have seen women who had not been sinned against very much harden their hearts. E eu já vi também mulheres que tinham sofrido pouco, mas que tinham endurecido demais seu coração. And I am frightened for them. E eu morri de medo por elas, cheia de temor. Okay. Now, I want to talk a minute about how to put on love. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre como nós podemos nos revestir do amor. And Do amor. the best practical example that I know of is in 1 Corinthians 13. O exemplo mais prático que eu conheço que fala sobre o amor está em 1 Coríntios 13. Now, in Colossians 3, verse 14, we're commanded above all to put on love. It's important. Em Colossenses 3,14. Só um minutinho. Colossenses 3,14, o Senhor nos manda, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Paul also wrote in 1 Timothy 1, verse 5, the goal of our instruction is love. E Paulo também escreveu em 1 Timóteo 1,5 que o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro.
And then in Galatians 5:14, Paul wrote, "The law is fulfilled in one word, love." E em Gálatas 5,14, Paulo diz que toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o amor. And then in Matthew 22, verses 36 through 40, Em Mateus 22, versículos 36 a 40, the Pharisees came to him and asked him, "What do you think is the greatest commandment in the law?" os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram qual é a sua opinião sobre o maior mandamento da lei. Now, that may sound strange to us, but that's how the Pharisees thought. E isso pode soar estranho para nós, mas era dessa forma que os fariseus pensavam. They divided God's law into what they said were the greater laws and the lesser laws. Eles dividiam as leis de Deus sobre quais eram as leis maiores e as leis menores. The greater laws were the ones they had to keep. As leis maiores ou mais importantes eram aquelas que eles deveriam guardar. The lesser laws they considered optional. E as leis menores ou menos importantes eram aquelas consideradas opcionais. So, of course, they could keep the ones they picked out that they would keep. Então, eles decidiam quais leis eles deveriam guardar. Jesus answered their question. E Jesus aqui responde às suas He perguntas. said, "The greatest law is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength." E Jesus responde a eles: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. And we know from a lot of other scriptures, we show love to God by simply obeying His word. E nós sabemos de outros versículos das Escrituras que a maneira como nós mostramos o nosso amor a Deus é obedecendo aos seus mandamentos. But then Jesus said, He added the second greatest law. Mas aí Jesus adicionou qual era o segundo grande mandamento. And He said, it is to love others as you love yourself. E ele disse que era amar ao próximo como você ama a si mesmo. Now, some psychologists say, you see, you have to love yourself first before you can love others. Mas alguns psicólogos dizem, tá vendo? Você deve se amar primeiro para poder amar os outros. That is not what the Lord was saying. Mas não era isso que o Senhor estava He falando. was saying, if you love others as much as you love yourself, that is the standard. Jesus disse, se você amar o próximo da mesma maneira como você já ama a si mesmo, este é o padrão. Now, love is not always what the other person thinks they want. O amor não é sempre aquilo que a outra pessoa pensa que ela quer. Love is what the Bible tells us it is. O amor é o que a Bíblia diz que ele é. Our motive is to glorify God and love others. A nossa motivação é glorificar a Deus e amar ao próximo, Whether we receive something in return or not. quer nós recebamos alguma coisa de volta ou não. Now, if you will obey God and show love, Então, se você amar a Deus e demonstrar amor, your feelings will change and get better. os seus sentimentos vão mudar e você vai começar a se sentir melhor depois disso. All right, let me quickly give you some practical examples of putting on love. Então, deixe-me dar alguns exemplos práticos de como nós podemos nos revestir do amor. Getting back to 1 Corinthians 13, verse 4, it says, love is patient. Então, voltando a 1 Coríntios 13, começando do versículo 4, diz que o amor é sofredor ou paciente. When you begin to feel irritated, Quando você começar a se sentir irritada, think instead, love is patient. I can show love to my husband. pense, o amor é paciente. Eu posso demonstrar amor ao meu marido. I can show love by carefully listening to what he's trying to tell me, even though I don't care about computers. Eu posso pacientemente ouvir o que ele tem a dizer, mesmo que eu não me importe com o assunto de computação.
I can show love by being quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Eu posso demonstrar amor sendo rápida para ouvir, mas devagar na minha ira And slow to anger. e devagar e sendo lenta para falar ou retrucar com palavras. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Porque a ira do homem... Só um James- minutinho. James 1, verse 19 and 20. Eu vou ler o versículo. Tiago 1,19. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Another thing love is kind. Uma outra coisa que o amor ele é benigno. Think about speaking to your husband in a kind tone of voice. Pense em falar com seu marido num tom de voz que demonstra benignidade ou bondade. And love is not jealous. O amor não arde em ciúmes, não é invejoso. You might think, I would rather he stay home with me than go fishing. Eu poderia pensar, eu prefiro que ele fique em casa comigo do que ir pescar, do que ele vá pescar. But I'm going to be glad for him that he goes fishing with his friends. Mas eu posso me alegrar que ele vai pescar com os amigos. And then act glad to see him when he comes home. E também ficar feliz quando ele voltar para casa da pescaria. And then love does not brag. E o amor, ele não se vangloria, não se ensoberbece. The Greek word for brag means to talk conceitedly. A palavra grega para se ensoberbecer é falar de maneira a se gabar. Someone that's conceited is puffed up with their own importance. Uma pessoa que se gaba é uma pessoa que é cheia da sua própria importância. Instead, be grateful for what your husband does and don't take him for granted. Ao invés disso, nós devemos ser gratos por aquilo que o nosso marido faz e não desvalorizar isso. And then love is not arrogant. E o amor não é arrogante. An arrogant wife thinks she is too important. Uma esposa arrogante, ela se acha importante demais. She's opinionated too much. Ela acha que a opinião dela é sempre a correta. She is defensive when her husband tries to tell her what she is doing wrong. Ela fica na defensiva quando o marido dela tenta dizer para ela aquilo que ela está fazendo de errado. Instead, she can show love by listening to his opinion Mas ao invés disso, ela pode demonstrar amor ouvindo a opinião dele. and at least considering the possibility that she may be wrong. E pelo menos considerar a possibilidade de que ela pode estar errada. Love does not act unbecomingly. O amor não se porta inconvenientemente. Proverbs 12, verse 4. Provérbios 12:4. See, when a wife is rude, she is just responding based on her mood. A verdade é que when a wife is what? I'm sorry. Rude. Quando uma esposa é rude ou cruel, she Right. does not respond. Can you repeat that, please? When she's rude, she's just not showing love. She's basing how she treats her husband on her mood. Quando uma esposa é cruel, ela está interpretando tudo o que o marido dela está fazendo através das suas próprias emoções, do seu humor. Proverbs 12, verse 4. E em Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Right? Love is not selfish. O amor não é egoísta. And then love is not provoked. E o amor não se irrita. In 1 Corinthians 10:13, she believes that verse is true. Em 1 Coríntios 10:13, ela crê que esse versículo é verdade, que fala que nenhuma tentação é maior do que podemos suportar. And then love does not take into account a wrong suffered. O amor não se irrita e não suspeita mal. She doesn't keep playing it over and over what he did wrong. Ela não fica passando em sua cabeça um filme de tudo aquilo de errado que ele fez. She focuses on loving God and loving her husband. Ela focaliza
em amar a Deus e amar o seu marido. And then love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the truth. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. She deals properly with the sin in her own life, Ela primeiro lida com o pecado na sua própria vida. and she does not influence or provoke her husband to sin. E ela não influencia ou irrita o seu marido para que ele peque ainda mais. Later, I would like for you to take your notes that you have been given and go back and reread all of this and think about it more deeply. Eu gostaria que depois você relesse essas anotações que vocês receberam hoje, que vocês estão fazendo, e que você possa refletir sobre isso ainda mais profundamente. But love, I want to say one word about love hopes all things. Eu gostaria de dizer uma coisa com relação ao fato de que o amor tudo espera. And her hope has to be rooted in the eternal King of glory. A esperança dessa mulher deve estar arraigada na esperança do Rei da Glória. She can show love by saying, "My husband has disappointed me, but God never will." Ela pode ter esperança ao pensar que o meu marido me decepcionou, mas Deus nunca vai me decepcionar. Ladies, we put off selfishness by putting on love. Mulheres, nós nos despimos do egoísmo ao nos revestirmos do amor. Love is a practical action. O amor é uma ação prática. It is something that we can choose to do É algo que nós podemos escolher fazer by God's grace. pela graça de Deus. It's a command. E é um mandamento. In the agape sense, it is sacrificial love. No sentido ágape do amor, é um amor sacrificial. It's being patient and kind and not provoked. É ser paciente, terno e não se irritar facilmente. In the philos sense, No sentido filéu do amor, it is thinking of your husband as a dear, cherished friend. é pensar no seu marido como um amigo querido e bastante amado. A wife can give great glory to God, Uma mulher pode dar muita glória a Deus, even while enduring very difficult circumstances. mesmo em situações bastante difíceis. She can, by God's grace, Ela pode, pela graça de Deus, overcome evil with good and give a blessing instead. vencer o mal com o bem e bem dizer, ao contrário de mal dizer. Even if the husband is a complete failure before God, Mesmo que seu marido seja uma falha completa diante de Deus, the wife does not have to be. a esposa não precisa ser também. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do thank you that you have commanded us to love our husbands. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos mandou amar os nossos maridos. And I know some husbands are easy to love, E eu sei que alguns maridos são fáceis de amar. and they are such a blessing. E eles são uma bênção tão grande. But I know that some husbands are more difficult. Mas eu sei também que há maridos mais difíceis. But you promise us that you will never leave us or forsake us. Mas o Senhor nos prometeu que o Senhor nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. And that you can use all things for our good and for your glory. E que o Senhor pode usar todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Help us to forgive Ajude-nos a perdoar and to be like you. e ser mais parecidos contigo. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.